Fala pessoal, bom, hoje o presidente do Conselho de Ética da Câmara, o Fábio Schiotti, ele deu uma entrevista no UOL falando sobre o processo do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, né? O Bananinha aí, ele está sendo acusado de quebra de decoro parlamentar em função da atuação dele, né, como traidor contra o Brasil lá dos Estados Unidos, inclusive ameaçando o Brasil com ações militares, né? Chegou a esse ponto. Só que acontece o seguinte, essa entrevista do presidente do Conselho de Ética, ela foi uma vergonha no UOL, né? O presidente, o Fábio, ele tentou se apresentar como alguém imparcial, como um presidente isento, que vai analisar o processo junto com o colegiado, quando na verdade ficou claro o quanto que ele é influenciado ainda aí pelo bolsonarismo, né? Ele inclusive tentou maquiar verdades, dizendo que partidos que a gente sabe nitidamente que são de direita, dizendo que esses partidos são de centro, que vão ter uma análise razoável ali sobre o processo do Bananinha, né? Bom, vamos ver um trecho dessa entrevista para vocês e durante aqui o vídeo eu vou destrinchar mais algumas informações. Vamos lá. Já se declarou amigo do Eduardo Bolsonaro. O senhor fez uma opção política. Não lhe parece que essa sua opção transforma o processo num processo meio de cartas marcadas? Não, de maneira nenhuma, Josias, volto a falar para você. A minha definição foi pela experiência do Marcelo. São poucos deputados que têm a experiência que o deputado Marcelo Freitas tem em questões tão sensíveis como essa, certo? Então eu tenho certeza absoluta que ele vai se atentar aos fatos, mas a minha decisão de escolher o relator Marcelo não foi por questão ideológica ou por amizade. Eu nem sei se o deputado Marcelo é amigo ou não do deputado Eduardo Bolsonaro, certo? Sei que ele era do mesmo partido, oriundos do PSL juntos, mas na minha visão e a convicção que eu tive na escolha do relator foi pela experiência e por casos sensíveis onde o deputado Marcelo, quando então delegado da Polícia Federal, teve presente em várias operações, em várias investigações. Então pela questão da experiência que eu designei hoje o deputado Marcelo, e não por questão de amizade ou um jogo de cartas marcadas, até porque 6 parlamentares de esquerda, 4 do PT, 1 do PSOL e 1 do PDT, certo? E ele tem 4 deputados de extrema-direita, vamos falar assim, do PL, por exemplo. A maioria deles são partidos de centro. A União Brasil, o PSD, o MDB, o Progressista, o Republicano. Então, volto a falar, o que vale mesmo é o voto no colegiado. Mas não foi um jogo de cartas marcadas e escolhi, respondendo a tua pergunta, Josias, escolhi o deputado Marcelo pela experiência em casos sensíveis como esse. Então veja aí, né, que o presidente do Conselho de Ética, o quanto que ele tenta passar pano para esses partidos de direita, dizendo que, por exemplo, republicanos, progressistas e União Brasil seriam partidos de centro, quando isso não corresponde à realidade dos fatos ali, né, das votações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente. Esses partidos eles têm se posicionado de forma clara ao lado do PL, ao lado da direita bolsonarista, né, defendendo pautas que colocam a democracia e o país em risco. Por exemplo, o Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado um herdeiro político do Jair Bolsonaro. Inclusive, o Tarcísio de Freitas abandonou São Paulo numa determinada semana para ir a Brasília para defender a pauta da anistia, para fazer com que a pauta da anistia e a urgência para a anistia fosse votada no Congresso, né? Se encontrou ali com o presidente Hugo Mota. Além disso, o Republicanos apoiou e votou na PEC da blindagem, que a gente sabe muito bem o que é e no que finalizou aí, né? No que deu, no que resultou essa PEC da blindagem. Vamos lembrar, né? O autor do projeto da anistia é um deputado do Republicanos do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella. Então não dá para cair nessa, né? Já o Progressistas, por exemplo, ele segue na mesma linha, defendeu o PEC da blindagem e defende a anistia. Então veja o quanto de alinhamento que esses partidos têm com o bolsonarismo. O União Brasil, para piorar, tem lideranças como o Antônio Rueda e o Ciro Nogueira. O próprio Ciro Nogueira declarou recentemente, antes de desembarcar do governo, quanto que era constrangedor integrar o governo Lula, deixando claro que não existe qualquer posição de centro ou moderação democrática dentro do partido. Inclusive, o União Brasil e o Progressistas formalizaram uma federação que se tornou a maior força do Congresso, atuando em bloco para fortalecer essas pautas conservadoras reacionárias, normalmente encabeçadas pelo PL aí do Jair Bolsonaro, né? Portanto, quando aí o presidente do Conselho de Ética tenta defender ou vender a ideia de que esses partidos são partidos de centro para dar um verniz de imparcialidade, é importante a gente entender a realidade dos fatos e não cair nesse papinho que o presidente Fábio tenta vender aí
pro UOL. É uma dúvida que eu tinha, porque o deputado disse que não enxergou falta de decoro no que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos, né? Me chama a atenção porque o deputado foi eleito para representar o eleitorado paulista na Câmara dos Deputados. Ele praticamente trocou essa atribuição pela atribuição de traidor da pátria. Ele está traindo a pátria nos Estados Unidos, está cavando lá sanções contra o Brasil. Uma delas, uma sanção econômica, né? Uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, com prejuízo para empresas e empregados no Brasil. Não lhe parece que isso é, em alguma medida, uma quebra de compromisso com o eleitorado que o elegeu e uma quebra de decoro também? Olha, José, eu volto a falar como deputado e quero deixar claro isso. Eu não deixo de ter minha opinião como presidente do Conselho de Ética, eu permaneço com a minha opinião como deputado federal. E quero dizer que isso não vai influenciar, até porque volto a falar que se tiver voto vai ser questão de empate só. Eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a ida dele aos Estados Unidos. Ele pode e vai ter que prestar contas dele com o eleitor dele, que assim entende se ele abandonou ou não o Estado, certo? Mas eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a questão dele ter ido para lá. Até porque são várias situações que já aconteceram com outros parlamentares. É a primeira vez, sim, que a gente tem um deputado que está exilado ou não nos Estados Unidos. Ele pode voltar para o Brasil, isso é natural e legítimo, mas eu, na minha opinião, como deputado e não como presidente do Conselho de Ética, não vejo quebra de decoro. O senhor é do time do anistia total e restrita ou o senhor é do time da dosimetria? Olha, orientei no plenário, inclusive, o União Brasil, partido que eu pertenço, sobre o requerimento de urgência da anistia. Eu acho que a anistia a gente tem que muito bem entender, e o Brasil tem pressa para andar, Fabíola, o Brasil tem pressa, tem que virar essa página, mas sem injustiça. Eu sou do time que eu defendo que essa anistia ela seja ampla, geral e restrita. Inclusive para Jair Bolsonaro. Inclusive para Jair Bolsonaro. Pois é, então veja, né, aí como o deputado, né, que se diz presidente do conselho, para tentar dizer que não, olha só, como deputado é uma coisa, presidente é outra, na verdade não, né, a gente sabe como funciona, ele vai favorecer o amigo dele, Eduardo Bolsonaro, é para isso que ele tá ali, é para isso que ele colocou o relator que colocou, né, ele já apoiou Jair Bolsonaro, já se posicionou defendendo pautas as mais reacionárias, escrotas do projeto, né? PEC da blindagem, da impunidade e a anistia. Ele quer dar anistia para elementos que tentaram dar um golpe de Estado e transformar esse país numa ditadura bolsonarista. Uma ditadura que já de cara, no começo, queria matar o presidente da República, o vice-presidente e ministro do STF. Você acha que eles iam parar aí? Você acha que alguém que tem pulhão pra matar presidente, vice-presidente e ministro do STF ia fazer o quê com meros mortais, com jornalistas, com cidadãos que se opusessem ao regime ditador deles? E esse cara aí relativiza isso, né? Dizendo que a anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita, né? E veja aí, ó, ele como presidente do conselho, ele escolheu um relator do processo contra o Eduardo, um relator bolsonarista, né? O deputado Marcelo Freitas, do União Brasil, né? Que é partido da base bolsonarista, totalmente ligado ao Bolsonaro. Não foi uma escolha neutra, ninguém aqui é besta para achar que foi uma escolha neutra, né? É um arranjo de poder, é um jogo de interesses, né? O relator é aliado, é amigo político, e ao fazer essa escolha, ele demonstra que não tem espaço nenhum para justiça imparcial. Um conselho de ética presidido por um bolsonarista, com um relator do processo que também é bolsonarista, legisladores, integrantes do conselho bolsonaristas. Ou seja, é difícil esperar algo diferente de favorecer o investigado, que é o deputado Eduardo Bolsonaro. Então fica claro, né? Esse processo no Conselho de Ética está totalmente comprometido antes mesmo de correr aí, né, aos 60 dias. Muito bem, se você curtiu, se inscreve no canal aí, deixa um like, comenta aqui no chat o que você achou dessa situação e, claro, compartilha esse vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau.